Olá, vamos falar sobre a proposta filosofia com o ensino fundamental. E é uma proposta que precisa ser explicada aos poucos e eu pretendo, à medida que for explicando, já ir aplicando os princípios norteadores do processo filosofia com o ensino fundamental. Vejam que quando eu digo filosofia com o ensino fundamental, está pressuposto que é possível trabalhar a filosofia com o ensino fundamental. É uma afirmação que está ali escondidinha. Está querendo dizer que é possível ensinar a filosofia. Vejam que é justo que, se eu estivesse falando com uma plateia, alguém levantasse a mão e me dissesse: professor, precisamos entender o que o senhor está dizendo em relação a ensinar. O que é isto que o senhor pressupõe que nós sabemos? E eu, evidentemente, teria que me dar conta de que a linguagem ela é um problema que deve ser rapidamente enfrentado. Portanto, nessa situação hipotética, evidentemente que eu me esmeraria em falar sobre a aprendizagem. Não em busca da definição perfeita, nunca em busca ao encerramento da questão, mas trabalharia este conceito, que é importante, para estimular a reflexão e não para encerrar a reflexão. Aqui tem um ponto importante, não para encerrar, mas para estimular a reflexão. Portanto, eu diria o seguinte: ensinar, eu posso usar dois extremos exemplificativos e cada um de vocês que assiste poderá se colocar entre esses extremos. Primeiro extremo, o professor pode entender que ensinar é saber um conteúdo cientificamente já elaborado e ratificado pelos anos de experiência, é escolher, talvez, um conhecimento da área das humanas suficientemente já questionado a ponto de ser algo já estabilizado, e, portanto, pegar um destes conhecimentos e apresentar a uma turma de aprendizes, aos alunos. E qual seria a missão desse professor? Ao saber a complexidade deste conhecimento, ele terá que, para ensinar, facilitar, desmembrar, de tal forma que ele fique palatável. Ou seja, o professor deverá apresentar a esses alunos um conhecimento na linguagem adequada a esses alunos, a sua idade, a questão social, né? E após o professor elaborar a linguagem, o jeito de entregar este conhecimento de maneira de fácil entendimento, né? Ele poderá, ao entregar, ter a esperança de que caberá ao aluno agora entrar em contato com esse conhecimento e, por ele ter sido facilitado, esse aluno deverá incorporar esse conhecimento. E para saber se de fato o aluno incorporou, aprendeu, compreendeu esse conteúdo, é possível fazer uma avaliação diagnóstica onde esse professor perceberá se aquilo que o aluno vai produzir nessa prova, nessa avaliação, vai se aproximar do que ele ensinou e, portanto, de um saber já estabelecido, ou se vai se afastar. Se afastou,
esse professor vai se preocupar com o aluno e vai procurar uma outra linguagem que seja mais adequada para que a aprendizagem aconteça. Este é um extremo, né? Talvez muita gente já tenha se identificado. Qual é o outro extremo? Vamos imaginar um professor que, sabendo, dominando um conhecimento, ele, mesmo sabedor desse conhecimento, ele é humilde o suficiente para saber que ele não sabe muita coisa. Apesar de ele saber muito bem a situação X, tem mil outras situações que ele não sabe. Portanto, ele é um sujeito aberto, né? Ele sabe que não sabe, portanto, ele se vê como sujeito aberto. E ele vê o aluno como outro sujeito que sabe muita coisa e também não sabe um tanto de outras coisas. Percebem que a aproximação entre professor e aluno já acontece, porque ambos sabem e ambos não sabem. Sabem algo e não sabem algo, né? Portanto, haverá aqui uma postura humilde desse professor, que sabe que não sabe um monte de coisas, e o aluno, sabedor que o professor não sabe um monte de coisas, vai se sentir empoderado, a ponto de serem dois sujeitos iguais, horizontalmente iguais, principalmente iguais em dignidade, e, portanto, respeitam-se, porque são sujeitos iguais em dignidade, e podem, portanto, trocar ideias, trocar diálogos, trocar conhecimentos, trocar saberes. E esse trocar não significa eu tenho um conhecimento pronto e entrego para o aluno, ele tem um conhecimento pronto e entrega para mim. Não, não é isso. Esse trocar, ele é tão rápido, é tão vivo, né, tão vibrante, que ele, mesmo um saber inacabado, eu já entrego no diálogo. E o aluno me entrega o saber inacabado dele. A tal ponto que o professor aprende as possibilidades do aluno de compreender o mundo. E o aluno compreende as possibilidades do professor compreender o mundo e de falar sobre o mundo. E, portanto, aqui, sujeitos iguais, democraticamente abertos para a fala, eles dialogam, eles conversam. E, portanto, um desperta no outro os sabores diferentes que os saberes têm, né? E, portanto, eles vão construir o conhecimento juntos. Portanto, a avaliação deste processo não pode ser simplesmente uma avaliação prova, porque há toda uma construção entre sujeitos iguais. Seriam várias possibilidades avaliativas, infinitas possibilidades avaliativas e criativas, porque esse aluno está construindo junto. E, portanto, a função do aluno não é matar a charada, saber a resposta. A função do aluno é saber para saber perguntar. E o professor há de saber para saber responder, mas também para saber perguntar, saber problematizar. E nunca uma resposta definitiva. Respostas parciais, respostas que instiguem, respostas que façam o aluno querer saber mais. Portanto, é uma visão problematizadora do mundo e, portanto, uma visão de cooperação entre dois sujeitos, professor e aluno, em que ambos aprendem, em que ambos ensinam e aonde o saber sempre é algo em construção. E, portanto, tanto este sujeito, professor, que achou que entregar o conhecimento era importante, quanto este que achou que dialogar o conhecimento é importante, é provável que ambos cheguem, de alguma forma, a um conhecimento maior do que tinham. Os procedimentos, os processos, as visões é que são diferentes. Percebam, portanto, que, seguindo o que eu penso sobre a filosofia com o ensino fundamental, também eu não vou dar a resposta. Entretanto, entre essas duas opções, eu posso dizer que quem optar
pela situação A ou optar pela situação B e aproximados, né, vai ter que assumir a responsabilidade pela sua escolha. Portanto, quando eu falo em é possível ensinar filosofia, eu estou dizendo que é possível sim, mas por vários caminhos. Há caminhos que vão se harmonizar com o fazer do professor que quer filosofar com o ensino fundamental. E há caminhos que, através da prática, esse professor vai perceber que não é compatível com o filosofar. Alguém poderá também aproveitar, né, lá da plateia, levantar a mão e vai dizer: claro, professor, eu entendi. Entretanto, o que é o filosofar? Né? Temos outra questão aqui importante. O que é isto, o filosofar? Vejam que, ao responder o que é o filosofar, há quem diga que filosofar é trazer a história da filosofia. É falar sobre a história de todos os filósofos. E, portanto, por consequência, os alunos aprenderão a filosofar através da história, num extremo. E no outro extremo, há aqueles que dizem que não há por que dar peso em demasia à história da filosofia, mas trabalhar puramente com questionamentos, com reflexões, com as contradições das falas do dia a dia, contradições entre as explicações sobre as ideologias que abundam no mundo. E, portanto, o filosofar seria movimento, filosofar seria a busca dos porquês e da radicalidade. Entre dois extremos, há que quem quer trabalhar filosofia com ensino fundamental, há que encontrar o seu caminho. Portanto, aqui tem dois conceitos: ensinar e filosofar, que é preciso haver escolhas. E, portanto, quem escolhe é responsável por suas escolhas. Já diria Sartre, né? Nós somos livres, absolutamente livres. E, portanto, livremente nós professores, vamos escolher o que entendemos por ensinar e pelo fundamentar, pelo filosofar. Mas é também interessante com o ensino fundamental e não para o ensino fundamental. Convém aqui compreendermos que para é uma direção, para é um produto que de cá anda para lá. Pelo menos é a ideia que me vem à cabeça. E com é algo junto. Com é algo de parceria. E, portanto, aqui há outra questão conceitual importante para debatermos. Por que com o ensino fundamental e não para o ensino fundamental? Com essa minha fala, né, tentando apresentar a ideia do filosofar com o ensino fundamental, eu faço aqui questionamentos que, de certa forma, o próprio perguntar já está apresentando praticamente na experiência o que deverá ser, ou aquilo que nós esperamos que seja, a postura do professor que se propõe a filosofar com o ensino fundamental. Portanto, fica aqui as primeiras informações e as primeiras instigações para quem quer trabalhar sob essa perspectiva. Certo? Então, ficamos no aguardo e nos encontraremos em momentos futuros. Abraço!